Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E vamos falar agora com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, o setor agropecuário deixou de empregar quase 1.800.000 pessoas desde 2012. A atividade diminuiu entre o terceiro trimestre daquele ano e o de 2019. A população ocupada foi de 10.300.000 para 8.500.000 pessoas. Como é que você vê essa redução do emprego no setor agrícola, Clemente? Bom, Glauco, essa é uma comparação. Esses dados são dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, a PNAD contínua, a pesquisa nova que o IBGE implantou a partir de 2012, portanto, esses dados comparam 2012 com os dados de 2019, comparando sempre o primeiro trimestre do ano, mostrando esse dado que se destaca uma queda continuada desde então no contingente de pessoas ocupadas no setor agropecuário, portanto, aqueles trabalhadores que realizam as atividades agrícolas nos mais diferentes ramos da agricultura, da pecuária, da pesca e, portanto, que desenvolve atividades no setor produtivo rural, nas grandes empresas, no agronegócio, mas também na agricultura familiar. Há uma redução continuada, como você mostra, como você destacou, de quase 1,8 milhões de trabalhadores ocupados nesse setor, uma queda de mais de 17% nesse período, uma queda de mais ou menos 2,6% ao ano, enquanto a ocupação nos demais setores da economia cresceu 0,7%, mostrando que há uma tendência estrutural de mudança na composição da força de trabalho no campo. Há uma redução mais significativa dos trabalhadores por conta própria, eram 4,5 milhões, caíram para quase 3.700.000 trabalhadores, portanto, quase 800.000 trabalhadores a menos na pequena produção, na agricultura familiar, o chamado trabalhador por conta própria ou trabalhador da agricultura familiar. Há, portanto, uma perda da participação desses trabalhadores da pequena agricultura, da agricultura familiar, em relação à grande empresa rural, agricultura do agronegócio, provavelmente perda de renda ou a sucessão rural sem pessoas, sem jovens querendo assumir a propriedade, tem levado a uma concentração da propriedade no campo em favor do agronegócio. Há também um aumento do assalariamento sem carteira de trabalho assinada e uma queda nos assalariados com carteira de trabalho assinada, também mostrando essa mudança que houve também na economia, no meio urbano, onde o assalariamento sem carteira cresceu, enquanto o assalariamento com carteira diminuiu. Há, portanto, uma mudança estrutural na ocupação no campo. Isso se deve de maneira complementar a esse processo de concentração da propriedade no campo, há um impacto muito forte da inovação tecnológica, ou seja, há uma modernização em curso, uma modernização no campo que aumenta a produtividade pelo ingresso de mais máquinas no campo, portanto, ampliação da tecnologia nos mais diversos ramos da atividade produtiva no setor agropecuário. Combinado com isso, há uma mudança também no tipo de ocupação, ou seja, o que os dados revelam é que os trabalhadores com menor renda, menor qualificação vão deixando a produção no campo e gradativamente crescem ocupações com maior escolaridade e novas ocupações associadas tanto ao investimento em termos de engenharia agrícola, engenharia mecânica, o setor de informática, o setor de projetos também passam a ser ocupações presentes no campo, na produção agrícola e passam a fazer parte desse universo na produção. Portanto, há uma mudança estrutural que acompanha
o desenvolvimento agrícola brasileiro. É bom lembrar que o Brasil é um dos principais países produtores de alimentos no mundo e essa mudança estrutural vem acompanhada, portanto, de uma ampliação da produção pelo incremento da produtividade, pelo incremento da inovação tecnológica, por agregar na produção agrícola uma força de trabalho mais qualificada, e a expulsão desses trabalhadores de menor qualificação, inclusive, contribui para a elevação da renda média, ou seja, na medida em que saem da produção trabalhadores que ganham menos, aqueles que ficam já ganham mais e, em média, esses trabalhadores passam a ter uma remuneração maior na média, porque a base da produção agrícola perde participação com os trabalhadores com menor renda saindo desse mercado de trabalho. Portanto, há um crescimento também no rendimento médio, oriundo de que as ocupações que estão predominando nesse setor são ocupações que pagam melhores salários em relação àqueles que estão sendo demitidos. O resultado disso tudo é que as regiões que têm um impacto maior da produção agrícola e pecuária tem sentido uma melhora no setor de serviço, no setor do comércio, porque essa renda um pouco melhor no setor do campo, para algumas cidades acaba repercutindo positivamente, porque tem mais renda circulando naquela região. Entretanto, o setor, apesar de toda a sua importância, não tem o mesmo dinamismo do ponto de vista da geração de emprego e de renda que os demais setores, especialmente a indústria, porque o contingente ocupado e o salário pago são muito inferiores à renda média paga na indústria e no setor de serviço. A renda média no setor da agricultura está na ordem de R$ 1.300, muito distante dos mais de R$ 2.300, que é a renda média dos trabalhadores na indústria, no comércio e no setor de serviço. Cláudio. Clemente, tem dois aspectos que você toca que são importantes, né? Primeiro, essa questão do aumento do rendimento médio, que na prática ele é conquistado graças à exclusão de uma boa parte das pessoas, que a gente sabe, inclusive, que o trabalho no setor agropecuário, principalmente os trabalhos, né, de rendimento mais baixo, eles acabam sendo muito penosos, essas pessoas vão ser excluídas e provavelmente não vão achar outra ocupação, outro posto de trabalho. E tem também a concentração, né, que você cita, Clemente, quer dizer, em estabelecimentos cada vez maiores, forçando, e isso a gente sabe que tem uma relação com a concentração de renda. Lembra até que teve um relatório do Greenpeace divulgado em 2018 que abordava ali a região do Matopiba, né, que é tida como modelo do agronegócio, e ali mostrava que 45 dos 337 municípios da região, só 45 eles tinham índices sociais melhores que os da média ali do local, enquanto quase 200 tinham níveis piores, ou seja, o agronegócio, na verdade, ele é um setor de dinamismo questionável e também de dividendos sociais aí que não vão para todos. Exato, muitas vezes predomina na estrutura produtiva do campo, quando predomina o agronegócio, e você tem uma estrutura produtiva concentradora, como nós temos hoje no Brasil, fragilidade nos sindicatos, uma estrutura de proteção social frágil, relações de trabalho flexíveis e, no caso, informais no campo, tudo isso leva a que a renda gerada nessa atividade produtiva seja extremamente concentrada, ou seja, os donos da propriedade, os donos do agronegócio produzem uma renda fantástica, uma concentração muito grande, e os salários pagos a esses trabalhadores não repercutem a mesma capacidade produtiva de geração de renda e de riqueza. Há uma mudança muito lenta, os novos postos que aparecem no campo são postos de melhor qualidade para esse agronegócio, mas em quantidade muito menor do que aqueles que são fechados. Portanto, o movimento mais geral é de fechamento de postos de trabalho. Os trabalhadores de baixa qualificação que são demitidos ou perdem sua propriedade nem sempre encontram atividades produtivas no meio rural. Um outro dado interessante é que cresce o contingente de pessoas que moram em cidades consideradas rurais, mas que têm atividades não rurais, portanto, desenvolve atividades no setor do comércio, do serviço, portanto, mostrando que gradativamente a população mesmo ocupada, mesmo residindo em regiões rurais,
passam a ter atividades que não estão relacionadas a esse meio, a essa atividade produtiva do campo. São todas mudanças importantes que estão acontecendo em um segmento relevante para a economia brasileira, já ocorreram em outros países, portanto, uma tendência de redução dessa população, gradativamente a um incremento tecnológico muito grande, portanto, a um crescimento da produtividade muito grande, mas a não distribuição desse crescimento de maneira igualitária, portanto, concentrando renda, concentrando riqueza em um segmento que é muito importante para a economia brasileira, muito importante para a economia mundial, mas que, como bem mostram esses dados, continua concentrando renda e concentrando riqueza em um segmento que tem presença em todo o território nacional, principalmente com a exclusão hoje da agricultura familiar, que progressivamente deixa de ter unidades produtivas sendo incorporadas ao agronegócio ou simplesmente abandonadas pela produção do agricultor familiar. Clemente, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio.